Olá! O bem viver tem origem em povos indígenas do Equador e da Bolívia. Mas você sabia que existe uma tradução para o tupi? É o Tecoporã. Esse idioma estima-se que chegou a ser praticado por cerca de 5 milhões de pessoas antes da chegada dos portugueses na América. E toda essa riqueza cultural hoje é obrigatória na educação básica aqui no Brasil. Isso por conta da Lei 11.645, que também reforça o ensino da história e cultura afro-brasileiras. Bom, vamos falar um pouquinho dessa lei, da aplicação desse instrumento, e quem está aqui com a gente para conversar sobre isso é a professora Renata Parreira. Olá, Renata, tudo bem? Seja bem-vinda novamente. Olá, Pedro. Gratidão aí pela oportunidade. Show de bola. Renata, você vê a aplicação efetiva da Lei 11.645 ou a gente ainda precisa melhorar em alguns aspectos, como formação de professores, por exemplo? A universalização dessa lei, na prática, é algo muito difícil e complexo de ser materializado, por vários motivos. Primeiro, por uma questão de uma deficiência na formação dos profissionais de educação, inclusive gestores, que deveriam ser, existe a diretriz curricular, dizendo em cada nível da educação, ensino superior, educação básica, como é que isso deveria ser implementado. Então, assim, os gestores, eles deveriam ser, inclusive, judicializados pela ausência da implementação dessa lei. Mas não é assim que na prática é visto. Então, universalmente, isso não acontece. Ela não está implementada. Eu tive na conferência da população indígena em Pirenópolis, alguns anos atrás, e até os próprios indígenas falavam, olha, essa lei não funciona. Para que a gente vai ficar lutando por uma lei que não funciona? Mas qual é a importância tanto da 10.639, que já foi alterada, e que agora vigora a 11.645? Tratar da cultura afro-brasileira e indígena, ela não é uma obrigatoriedade apenas de professores ou do movimento negro, social negro, ou do movimento social indígena. É uma responsabilidade da sociedade como um todo. Porque quando a gente tem um conceito de sobreposição de relações de poder, de conceitos de povos que valem mais e povos que valem menos, na sua cultura, os seus saberes e fazeres tradicionais não são valorizados, por uma dominação, de uma hegemonia, de uma colonização que ocorreu no Brasil. O Brasil é fruto dessa colonização, e com isso, hoje nós temos práticas super atuais, que estão aí na contemporaneidade, que partem desse imaginário coletivo de que o indígena ele é preguiçoso, ele é inocente, não tem uma capacidade intelectiva para ocupar outros espaços, por exemplo, como ser um juiz, como ser um médico, como ser um professor universitário. Nós temos aí casos isolados de alguns profissionais de etnias que são, sim, médicos, que são professores universitários. Temos Sim. aí duas deputadas na Câmara, no Congresso, que conseguiram ocupar o espaço do parlamento. Mas essa é uma grande dificuldade. É uma grande dificuldade por quê? Porque nós, o eurocentrismo, toda a cultura em cima da cultura europeia. Vou aproveitar que você falou do eurocentrismo, porque eu lembrei muito de um conceito do sociólogo Boaventura de Souza Santos, que fala de uma epistemologia do Sul, quer dizer, a construção de outro conhecimento a partir de uma matriz diferente daquela do europeu. E aí eu queria te fazer uma provocação. O conhecimento, ele é só científico ou existem outras formas de saber? Você foi exato, Bom, quando você traz Boaventura Souza Santos, é importante a gente colocar o seguinte: o que é essa epistemologia do Sul? Ela, na verdade, ela é pautada em algumas orientações, em aprender que existe o Sul, não só o Norte. Aprender a ir e apanhar o conhecimento do Sul. Então, assim, entender que a gente tem várias epistemologias, a gente não tem uma única.
né? Ele também trouxe para nós um conceito que é o epistemicídio. E Sueli Carneiro, ela fala de uma forma muito simples o que é esse epistemicídio. O que é o epistemicídio? É a negação do outro, né? É a negação desse outro. A gente nega a existência desse outro desde a presença corpórea dele, do corpo dele, das vestes dele, da música dele, da religiosidade dele, da fé dele, tá? A gente nega isso tudo. Além de tudo, a gente coloca esse sujeito e essa sujeita como objeto de pesquisa. Porque nós somos os pesquisadores, a nossa ciência é que vale. E essa ciência que a gente está praticando hoje aí nas academias, nós precisamos sim, sabe? A gente precisa sim debater, porque essa ciência ela está aniquilando as pessoas. Ela está acabando com a autoestima dessas pessoas, ela está reduzindo essas pessoas a um nada. Né? E a gente percebe isso nitidamente na sociedade, porque, assim, inclusive, eu participo de vários grupos, né? Eu sou ativista, sou militante feminista negra, e eu sempre, quando a gente vai compor alguma atividade, as mulheres acadêmicas, que maravilha que elas ocuparam a academia. As mulheres, elas precisam ocupar o espaço que quiser, inclusive não serem acadêmicas, não serem pós-doc. Nós precisamos ter mulheres da periferia para falar sobre a existência delas e sobre a realidade delas, porque elas sabem o que é passar fome. O Brasil voltou para o mapa da fome. Elas sabem o que é isso. Nós não sabemos, muitos de nós não sabemos. Né? Então, assim, é muito interessante, né? E trago Sueli Carneiro para reforçar essa mulher negra que recebeu uma outorga, foi entregue ao UNB, entregou uma outorga de honoris causa a essa mulher, porque essa mulher, ela simbolicamente, ela conseguiu ressignificar essa questão do epistemicídio com os saberes e fazeres dela. E, Renata, aproveitando que você está falando também de ressignificação, né, reconhecimento de outras formas de saberes, conhecimentos, o Bem Viver, ele ajuda também a esse reconhecimento, a entender que existem outras formas para além do conhecimento baseado na matriz europeia? O Bem Viver ele é fundamental nesse processo, nessa ressignificação, né? E eu boto entre parênteses nessa reconstrução, que ela é diária, cotidiana. O professor ele tem que estar disposto, não só o professor, quanto os profissionais de educação, a aprender, ir até o sul, apanhar outros saberes e fazeres, se dirigir, se reverenciar o sul, esses saberes. Né? Hoje, felizmente, eu acho que pelo esse processo do bem viver, e aí eu tenho que dizer que os saberes dos povos originários têm uma grande influência. Você vê que a roda, vou dar exemplo simples para a gente tentar entender do que eu estou falando. Nós utilizamos muito a roda dentro da escola, as cirandas, e a gente não para pensar que a roda é um processo de circularidade que faz parte dos valores civilizatórios, né, além de ancestralidade, energia, religiosidade, axé, enfim, entre outros, comunalidade, na coisa da coletividade, onde você está ali em roda, você está olhando, a direção dos olhos está horizontal, reconhecendo cada pessoa que está naquela roda como igual, como um par. Isso é uma filosofia do bem viver. Uma roda que a gente pratica todos os dias e a gente não reflete sobre esses valores e sobre essas epistemologias que a gente faz diariamente na escola. A roda, por exemplo, uma ciranda, botar em círculo, a gente vive em círculo na escola e a gente nunca parou para refletir sobre isso. Os povos indígenas estão ali nos rituais, né? Eles estão ali mantrando ali na passada, com o pé, né? Em cada cântico tradicional que ele faz ali, né? Ele está ali também reforçando essa circularidade e toda a importância que essa circularidade traz para a nossa vida. E que se nós tivermos realmente essa escuta sensível e ativa, porque hoje nós somos muito falantes, nós escutamos muito pouco. Se na escola tivessem profissionais para escutar e acolher essa narrativa desses estudantes, ali você descobre várias questões. A criança que está tendo problema de abuso sexual dentro da escola, às vezes por um tio, um padrasto, ou um próprio pai, ou um avô, né? Então, ali, com uma escuta, com um olhar mais atento, você observando ali no recreio, né? Você falou sobre bullying num outro momento, e você vai ver ali, bom, aí a pessoa fala assim, mas para que falar sobre a questão do racismo? Porque eu sou gorda, tenho a gordofobia. Só que quem é gordo pode emagrecer, pode submeter a uma bariátrica, né?
Ah, mas eu sou míope, eu uso óculos, eles me chamam de 4 olhos, você pode botar uma lente de contato, fazer uma cirurgia de miopia, ou não. Né? Agora, a pessoa que é negra, indígena, né? Ou até, diria também, né, pessoas, a gente tem que combater também a questão da xenofobia dentro da escola, porque japonês, os povos asiáticos sofrem muito dentro da escola. E a gente não acolhe as diferenças, a gente não valoriza essas diferenças. Não, todo mundo tem que ser tratado igual. Renata, você já levantou aqui na entrevista sobre a necessidade de pensar uma formação de professores para esse bem viver, né? Como que a gente pode fazer essa formação, né, elaborar essa formação, pensando numa educação intercultural, que é um dos pilares do bem viver? Primeiro, a gente precisa fazer com que nós já temos uma lei de diretriz e base, né, que tem lá no artigo 26A, essa importância, por exemplo, da inclusão, da inserção, da cultura, de valorizar a cultura indígena, né, e também a cultura afro-brasileira, mas nós precisamos ter políticas de Estado e não de governo, porque cada governo que vem e acaba, extingue a diretoria de direitos humanos, né? O outro governo tem que ser de Estado. A gente sabe que o Brasil ele é signatário de vários acordos internacionais, né? E aí você está a Conferência de Durban e a última, acho que 1994, Conferência das Mulheres, e que a gente não consegue minimamente atingir 20% do que a gente assina. Né? Então, assim, a Durban falava justamente sobre essa questão de combater toda forma de discriminação, xenofobia, racismo, qualquer forma de discriminação na sociedade como um todo. E é claro que a educação, a filosofia do bem viver, é a ferramenta adequada, né, ideal, é algo real, que se você de fato implementar, você consegue obter resultados, né, por meio da pedagogia libertária de Paulo Freire, né, por meio de libertar as mentes a partir do empoderamento, e esse empoderamento não é que eu vou empoderar você, porque o poder você tem de pensar, de elaborar pensamento, raciocinar, mas a partir do momento que eu fomento, né, e trago discussões que você mesmo é capaz de elaborar pensamento a partir da sua realidade, da sua experiência, a teoria e a prática, elas fazem sentido. Né? Não é um discurso onde o professor vai chegar lá e vai dar uma aula expositiva, usando naquela localização geográfica, um olhando para a nuca do outro, naquela coisa bem militarizada, né? Algo que não mudou, se você for analisar, é a escola. E a gente precisa repensar sobre isso, né? Estar aberto para essa generosidade na ressignificação de todos os conceitos dentro da escola. Né? A gente precisa desconstruir a questão do racismo, da misoginia, do sexismo. É o que a gente quer continuar fazendo aqui, né? Repensar sobre todas essas questões. E eu quero agradecer muito, Renata, a sua participação aqui no entrevista e por trazer tantos aprendizados importantes para a gente. Obrigado. Eu queria só finalizar dizendo a importância de a gente fazer intercâmbios com outros estados. Né? Temos outras experiências muito importantes no Rio de Janeiro, em outros estados, Cachoeirinha. Temos muitas coisas a trocar. Sim. Ceará, nós temos experiências maravilhosas na área da diversidade no Ceará e a gente precisa, de fato, fazer esse intercâmbio de conhecimento. É isso, a gente segue trocando. Gratidão, aqui no... Pedro. Gratidão a você, Renata. E também a você de casa que assistiu mais esse episódio do Entrevista. Se quiser revê-lo ou assistir as outras edições desse programa, é só ir lá no Globoplay. Tá tudo disponível e gratuito. Até uma próxima, pessoal. Um abraço.